Muito bem, Arão, vamos lá, seu ponto de vista sobre arcabouço fiscal. Vai ter mudança no arcabouço Mu- através do Congresso? Mudanças previstas lá no Congresso, então o arcabouço fiscal, lembrando, é o novo teto de gastos, né? Lá em 2023, o governo federal, o governo Lula, mandou para o Congresso uma nova forma de você ter um teto de gastos. Esse teto de gastos, esse arcabouço fiscal, ele é muito importante para o controle da economia do Brasil. É como na casa da gente. A gente tem uma receita e a gente tem uma despesa. Então, a lógica do arcabouço fiscal é: você não pode ter uma despesa maior do que a sua receita. Caso contrário, você precisa aumentar a carga tributária, né? E você tem uma economia muito instável, inclusive mexendo com taxa de juros. Ocorre que nessa semana, no dia 24, começou a se discutir dentro da Câmara dos Deputados algumas alterações no arcabouço fiscal para o ano de 2026. O projeto, a discussão que se tem lá na Câmara dos Deputados é para que a saúde e a educação não façam mais parte do arcabouço fiscal. Para quem ouve isso, diz o seguinte: olha, educação, saúde precisa ser prioridade. Educação e saúde a gente tem que investir. Então não tem problema em sair do arcabouço fiscal. Tem todo o problema sim. Porque, como eu disse, na casa da gente, a gente não pode ter mais despesas do que receitas, ainda mais em um país como o Brasil. Isso traz uma instabilidade, uma insegurança econômica muito grande. Agora, o que é o mais curioso é que isso começa a ser discutido no ano que antecede o ano eleitoral. 2026, a gente sabe, é ano de eleição, eleição para presidente da República, e você tem o governo federal querendo tirar a educação e a saúde do arcabouço fiscal, justificando de que há necessidade de fazer mais investimentos nessas duas políticas públicas, que são indiscutíveis, que são duas políticas importantes, mas a gente não pode simplesmente ignorar a estabilidade econômica do nosso país. Não se pode gastar mais do que se ganha. Então, essa discussão agora começa. Contabilidade criativa, né? Contabilidade Contabilidade criativa. criativa. Exatamente. Precisou, tira do arcabouço fiscal que se resolve, tá tudo certo. Sim. Né? Não é reduzindo o gasto, Não é reduzindo é gastos. tirando aquele gasto para ele não aparecer. Até Né? porque, vamos lá, né? Se quer investir mais na educação e na saúde, Aumenta o orçamento, né? simplesmente você corta de políticas públicas ou de gastos desnecessários. Então, né, a gente sabe a quantidade de privilégios que existem hoje em Brasília. A gente sabe o tanto que o governo federal joga dinheiro pelo ralo. E aí você tem condições, sim, de aumentar o investimento em educação e saúde, se há necessidade, cortando em outras áreas. Agora, não se pode simplesmente ignorar o arcabouço fiscal, o teto de gastos, né, tirando a educação e a saúde e gastando mais do que se tem de receita. Porque, vamos lá, quando você gasta mais do que você ganha, você tem que buscar esse recurso de algum lugar. O governo busca onde? Nos impostos que nós pagamos, aumentando taxa de juros, aumentando a tributação, os impostos. Então, essa discussão começa a aflorar agora na Câmara dos Deputados. Lembrando que a partir de agora a gente tem a discussão do orçamento de 2026. Então, é bom estarmos todos de olho, atentos naquilo que os deputados federais irão votar e irão decidir nas próximas semanas. Pois é, o governo tem ali uns 29 bilhões ainda para destinar a emendas parlamentares. A gente sabe que deputado é movido aí, a Câmara, né? Nós podemos aí fazer dizer que são todos, mas uma grande parte é movido por duas questões. É por voto, porque precisa do voto para estar lá, e depois pelas emendas, né? As votações acontecem dessa forma. E falando em emenda, e falando em votação, e PEC da blindagem. PEC da blindagem é uma discussão que nós precisamos fazer enquanto país, e eu acho que acende um sinal de alerta muito importante. Nós estamos nessa discussão do Fla-Flu, né? A gente está nessa discussão da polarização de um lado e de outro. E grande parte dos brasileiros, quando recebem a informação, não estão filtrando e não estão analisando aquilo que realmente está acontecendo. E a PEC da blindagem é a prova disso.
PEC da blindagem estava passando agora na Câmara dos Deputados, tinha muita gente defendendo nas redes sociais, sem saber exatamente o que é essa verdadeira loucura que estavam querendo fazer lá em Brasília. Porque, vamos lá, é inaceitável mais um privilégio para os congressistas e para os presidentes de partido, porque virou uma verdadeira colcha de retalhos, já estavam incluindo ali para salvar, além dos deputados e senadores, queriam salvar ali também os presidentes de partido, e simplesmente com voto secreto e tratando de assuntos judiciais, não só do mandato do parlamentar, mas também de questões civis dele fora do Congresso e fora do seu mandato. Então isso é um verdadeiro absurdo. E tinha muita gente defendendo a PEC da blindagem, indo com a maré, acreditando que a gente também estava numa discussão ali de fla-flu, de polarização. Aí fugiu totalmente de discussão ideológica, né? Exatamente. Isso não é uma discussão ideológica, isso é uma discussão de privilégios para a classe política que nós não podemos mais tolerar, que nós não podemos mais aceitar. E quase, Odair, quase que a PEC da blindagem passa pelo Congresso sem ninguém nem perceber. Então vamos lá, mais uma vez, a prova de que o brasileiro precisa estar atento ao que acontece no Congresso, atento ao que acontece em Brasília e cuidando muito para não levar tudo pelo coração, tendo um pouquinho mais de filtro nas informações para saber o que realmente está acontecendo por lá. Pois é isso mesmo, né? Fugir dessa questão aí da torcida do Fla-Flu e olhar o jogo, olhar as táticas. O porquê disso. Que a gente sabe os motivos que levaram a isso. Agora, a gente não pode aceitar, né? A gente não pode tolerar um negócio desse. Não, justamente, né? No momento aí de muita polarização, no momento em que o judiciário anda atuando politicamente, mas aí houve uma dose muito grande de oportunismo. Oportunismo para montar o texto dessa PEC. Né? Aproveitando esse momento que nós estamos vivendo no Brasil, que inclusive é de guerra entre as instituições, o que a gente tem que discutir é o papel do judiciário. O que o Senado tem que discutir lá dentro do Congresso... É fazer o papel dele, né? fazer o papel dele em relação aos ministros. Aí sim... A gente tem que discutir a instituição como um todo. Agora, dar jeitinho brasileiro na legislação, criando uma PEC da blindagem, é um verdadeiro absurdo. Aí o brasileiro sendo feito de palhaço mais uma vez. Não, e aí a gente vê, pessoal, vamos lá, né? Tem direita e esquerda e tal, olhando o pessoal do espectro da direita, apoiando esse tipo de projeto, foi um tiro no pé danado, chega ali no Senado... reprovado por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça, o Alcolumbre nem sequer levou para votação, porque não tinha como levar, e foi um verdadeiro tiro no pé. O Senado fez um belo papel em relação à PEC da blindagem, e fazer aqui uma consideração ao senador Espiridião Amin, que fez uma declaração muito cirúrgica em relação à PEC da blindagem, se posicionou de forma muito clara, inclusive está apanhando aí de alguns parlamentares por conta disso, mas o Amin foi muito certo naquilo que falou.